Dos metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Tá vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. A nossa casa, querido, já estava acostumada guardando você. As flores da janela sorriam, cantavam por causa de você. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Abrimos com Maísa. Linda, né? A Maísa morreu exatamente há 42 anos, com 40 anos de idade. O carro dela se chocou com a mureta ali da Ponte Rio-Niterói. Impressionante como as grandes cantoras brasileiras morreram cedo. Ela cantou aí um trechinho, né? Por causa de você, da extraordinária, inesquecível também Dolores Duran e do grande Tom Jobim, que fará... Nós vamos homenagear Tom Jobim no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo e dia do nascimento do grande Tom Jobim. Saudações ao nosso pessoal lá de Brasília, do Canal 8 de Brasília, TV comunitária Cidade Livre, da TV Quirimurê, da Rede da Cidadania, canal digital aberto 10.2 em Salvador, e o pessoal do Rio de Janeiro, canal 6 da NET Rio. Vocês já devem saber, mas vamos lá. Pode se comunicar com a gente pelo WhatsApp 011-992-030506. Estou esperando a participação de vocês. O programa hoje está rechonchudo, porque as coisas estão... Vou te contar um negócio. Se em 22 dias está assim, 4 anos vai ser um perereco total, porque está tudo de ponta cabeça. É um negócio de louco que está acontecendo. É um dia atrás do outro, de lambanças, confusão, denúncias e tal. E vai ser de fogo acompanhar, vai ser fogo. Vamos falar da Marielle. A operação conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu alguns milicianos, né, lá no Rio das Pedras, na favela, por serem milicianos da turma do chamado Escritório do Crime. Há uma grande suspeita que vários deles, ou todos eles, ou quase todos eles, façam parte tenham envolvimento nos assassinatos da Marielle e do Anderson. Eles foram mortos, Marielle e Anderson, no dia 14 de março de 2018. Façam as contas aí, dá mais de 300 e poucos dias. 316, para ser mais preciso. Essa milícia do Escritório do Crime é a mais perigosa e antiga do estado do Rio de Janeiro. O que eu me pergunto é só agora que prenderam esses caras, não sabiam que eles agiam, faziam barbaridades. É curioso, né? Eu não entendo certas coisas. Mas, enfim, entre eles está o major da PM, Ronald Paulo Alves Pereira, investigado, olha só a história, por suspeita de integrar a cúpula, né, do Escritório do Crime. Ele é réu, esse major, num processo de assassinato de 5 jovens. Ocorreu esse assassinato, ou os assassinatos ocorreram, em dezembro de 2003. E vai a júri em abril agora de 2019. Por que esse tempo todo? 2003 para 2019. São 16 anos. Um ano depois desse acontecimento, desse crime dos 5 jovens, em 2004, o então deputado estadual Flávio Bolsonaro propôs uma menção de louvor e congratulações
a esse Ronald Pereira, que na época era capitão da PM, agora é major. É impressionante, não é não? Vale lembrar que em abril do ano passado, 2018, recente, Flávio Bolsonaro foi o único voto contrário à concessão da medalha Tiradentes pela Assembleia Legislativa do Rio para a vereadora Marielle Franco. Eu me orgulho muito de ter recebido essa medalha Tiradentes, foi sugestão do deputado Marcelo Freixo. Tem mais. Um dos procurados na operação, o ex-capitão do BOPE, Adriano Magalhães da Nóbrega, também havia sido alvo de homenagem do então deputado Flávio Bolsonaro em 2003. Curiosamente, a mãe e a esposa desse ex-capitão, Adriano, já foram lotadas no gabinete do Flávio, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Curiosamente também, foram exoneradas em novembro do ano passado. Quando foi exonerado, o Queiroz e a filha. Esse gabinete eu vou te contar. Ainda tem uma história de 2 gêmeos, policiais da PM. Olha, esse gabinete era a festa, a farra do boi, né? Muito bem. A mãe desse capitão, do ex-capitão, senhora Raimunda Veras, aparece em relatório da COAF como uma das remetentes de depósito por grande Fabrício Queiroz. Aliás, onde anda o Queiroz? Ela teria depositado R$ 4.600 na conta do famoso Queiroz. O senador eleito Flávio Bolsonaro divulgou nota oficial hoje, afirmando que a mãe do ex-capitão foi contratada, coitado, a pedido do próprio Queiroz. Ele não tinha nada com isso. E ele reafirmou que está sendo vítima da campanha difamatória que tem o objetivo de atingir o governo do pai dele, Jair Bolsonaro. É impressionante. É impressionante o que está acontecendo. A cada dia ele dá uma explicação, se enrola mais. Aqueles depósitos, apareceu um cara dizendo que comprou o apartamento dele e depositou aos 48, 2 mil e 48 vezes. Aí depois ele fala que o dinheiro dele não vem do cargo de deputado, de político, e sim de uma loja que ele tem no shopping na Barra, uma loja da Copenhague. Tudo enrolado, tudo enrolado. E agora essa coisa. Até tem uma nota no Tijolaço de hoje, muito interessante, do querido amigo Fernando Brito, que lembra uma declaração do antigo jornalista Raul Azedo, que fala, olha, ele era editor dos jornais populares, como a Luta Democrática no Rio de Janeiro, é muito mais importante para a gente quando um Fusca cai no Canal do Mangue do que cair um avião lá no Japão cheio de gente. Foi o dia que Rio das Pedras superou Davos, tá? Só a crônica dele nesse sentido. O deputado Marcelo Freixo, que era deputado estadual, foi eleito agora pelo PSOL, deputado federal, chefiou, coordenou, presidiu a CPI das milícias. Isso e botou muita gente em cana. Sofreu muitas ameaças, foi obrigado a sair do país, depois voltou, e é obrigado a ter segurança pessoal, por causa das ameaças que sofre dos milicianos. Ele divulgou um vídeo falando desse caso do Flávio Bolsonaro e dos milicianos. Olá, gente. Importante ação do Ministério Público hoje no Rio de Janeiro na prisão de pessoas envolvidas em milícia e grilagem de terra. Deixar claro que a notícia de que são pessoas envolvidas no caso Marielle precisa ser investigada. Essa prisão foi feita pelo Ministério Público e não pela Delegacia de Homicídios que investiga o caso Marielle. E essas pessoas foram presas por envolvimento com milícia e com grilagem de terra. Vamos ver se tem ou não alguma relação com Marielle. Agora, enfrentar as milícias é importante. Aliás, o deputado Flávio Bolsonaro, eleito senador, ele tinha feito homenagem a essas pessoas que foram presas no dia de hoje. 2 dos presos foram homenageados pelo deputado Flávio Bolsonaro, deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. E mais do que isso, parentes dessas pessoas presas estavam lotados no gabinete do deputado Flávio Bolsonaro. Deputado e agora senador, você deve explicações à sociedade. Que relação você tem com esse grupo e o que essas pessoas, parentes dessas pessoas, faziam no seu gabinete? Mais do que isso, porque uma delas está na lista do COAF repassando dinheiro para o Queiroz. Você deve explicações à sociedade. Tem uma frase do Freixo que é o seguinte: milícia é máfia, não tem que ser condecorada, tem que ser investigada, tá? Muito bem. Ainda falando de Marielle Franco e Anderson, ainda falando de milícias, a gente cobrando aqui 316 dias e nada. Já teve intervenção federal, militar, passou, foi embora, não sei o quê, trocou governador, trocou tudo e nada.
Mas o programa de hoje é imperdível do Juca Entrevistas. Você sabe que toda terça-feira tem aqui na TVT o Juca Entrevistas, às 10 da noite. Ele recebe a jornalista Fernanda Chaves. Quem é Fernanda Chaves? Assessora de Marielle Franco. Estava no carro junto com Marielle e com Anderson. Se salvou, se jogou no chão, no banco de trás, e teve uma sorte incrível que as balas não a atingiram. Ela foi obrigada, traumatizada, foi obrigada também a sair do país, ficou um tempo fora, voltou para o Brasil agora, mas não revela onde mora, com medo de ter perseguição e até de ser assassinada por esses assassinos de Marielle e Anderson, que não aparece, né? Certamente tem a ver com os milicianos. Ela dá essa entrevista hoje no Juca Entrevistas. É bom a gente prestar atenção. Vamos ver um trechinho. A gente vai naturalizando, né, essas opressões do dia a dia. Eu não sofria isso tanto quanto as minhas colegas de mandato sofriam, quanto a própria Marielle sofria, né, enquanto mulheres negras, mulher trans. Eu, dentro do meu privilégio de mulher branca, não passava por essas situações. Por ser mulher, já passei muitas vezes. Mas aos poucos você vai naturalizando isso, né? Você vai deixando isso de lado, vai focando no seu trabalho e aprende a conviver. O que é muito cruel, você aprender a conviver com esse olhar, com o assédio, com o incômodo, né? A gente meio que vai sublimando isso e vai levando a vida sofrendo sem perceber esses assédios, né? Fica aí o convite de novo para essa entrevista do Juca Kfouri, hoje às 10 da noite, com Fernanda Chaves, assessora de Marielle, que estava no carro junto com Marielle e com Anderson. Só lembrando, isso aconteceu há 316 dias e nada. Nosso pessoal se pronunciando aqui, o Ivan Cariri, avisei a família Metralha de Bolsonaro, já era, Eliette Campelo, além de combinar, não precisava ter ido discursar em Davos, economizava uma grana e a vergonha seria menor. Manuel de Itaquera, o programa está ótimo. Letícia Reis, obrigado pelo programa. Niceu, de Itaúna, Minas Gerais. Estou me sentindo quase um profeta, pois sempre comentei com a minha mãe que a família do Bolso estaria ligada de alguma forma na morte da Marielle. Regis de Oliveira, boa noite, Trajano. Mitômanos, problemas insolúveis dos bolsos. Luiz Cláudio de Salvador, os golpistas entraram em rota de colisão. Abraço de Eduardo e Antônio de Mariporã, Eduardo do Butantã. Ele fala uma coisa curiosa aqui, ele está em dúvida, ele acha que o presidente parece o Burraldo, que era um personagem, que era o Walter Dávila que fazia o Burraldo, um programa do Canal 7. A minha dúvida se ele é o Burraldo ou se ele é o Rolando Lero, né? Eu acho que ele fica no meio desses dois, entre o Burraldo e o Rolando Lero. Esse discurso lá em Davos foi demais. Vamos falar dele já já. Sérgio de Guarulhos, boa noite. Beatriz Lula, Piguim, boa noite. Um monte de cara de pau falando que o país está melhorando. Maria Aparecida, abraços a todos. Manuel Ferreira da Silva. A minha convicção, não tenho provas. Ninguém tem prova, mas vamos ver o que acontece. Família Nenê Preto, aproveitando as férias para te assistir. Somos seus fãs aqui em Franco da Rocha. Vamos dar uma aliviada, que o programa hoje está muito tenso, porque o país está de ponta cabeça, né? É pataquada do presidente lá em Davos, esse envolvimento desse senador, filho dele, é um negócio impressionante. Vamos falar de Marília Pêra, que ela nasceu em 22 de janeiro de 43, faria 76 anos hoje. Atriz, ela fez tudo, né? 49 peças, 28 novelas, 24 filmes, ganhou muitos prêmios. Ela morreu aos 72 anos, agora em dezembro de 2015. Era cantora também. Aliás, a Marília Pêra, foi 2015? Acho que não foi 2015, não. Porque tinha aquela série na televisão que ela fazia um papel de bêbada, ela era maquiadora de cadáver, junto ali com a série da televisão. Depois a gente confirma. Mas ela é cantora também. Vamos ver em ação cantando Marília Pêra. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim.
Vamos falar agora da performance do ex-capitão em Davos, tá? Ele tinha 45 minutos, ou seja, uma chance de falar para o mundo, né, de mostrar que seus projetos, a sua agenda, né? Aproveitou 6 minutos desses 45, ou seja, não sabia o que dizer. Ele ficou com o teleprompter do lado direito, o outro do lado esquerdo. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, né? Tenso visivelmente. Ele usou 6 minutos na abertura lá em Davos do Fórum Econômico Mundial. Do discurso curto, objetivo e claro que ele havia prometido na véspera, sobrou apenas o curto, tá? Ele falou que o governo vai investir pesado em segurança para que os estrangeiros possam visitar o Brasil. Aquela história da mulata, futebol, samba e tal, né? E quem mora aqui? É só para os estrangeiros que vão fazer turismo. Ele funcionou como uma agência de viagens, né? Ele vai promover, evidentemente já sabia, privatizações, vai colocar o Brasil no ranking dos 50 melhores países para se fazer negócio, vai proteger a vida e a propriedade privada, falou em Deus acima de todos, verdadeiro. Aquela coisa, parecia que estava em campanha, não é? Campanha. Ele falou como se fosse um candidato em campanha. Tem aqui o João do Sertão, do nosso pessoal que entra no 011-992-030506, que pega uma frase aqui do Jamil Chad, correspondente do Estadão, que acompanha Davos há muitos e muitos anos, que ele inclusive mora na Suíça. Ele diz o seguinte, essa frase é muito interessante. É melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do que falar e acabar com a dúvida. Hein? Gostou dessa? Bom, vamos ver o que o pessoal andou falando do discurso dele lá, dos 6 minutos. O Guga Chakra, da TV Globo, foi minimalista. Minúsculo discurso de Bolsonaro é uma decepção em Davos. O Boulos, que está agora aqui no MASP, com um grupo de pessoas, vamos falar já, o líder do MSTC, do Movimento Sem Terra. Bolsonaro falando em Davos lembra aquele aluno que vai para a prova sem estudar e responde todas as perguntas com a mesma resposta. O jornalista alemão de nome impronunciável. Bolsonaro decepciona com seu discurso, o real cai 0,5%, enquanto ele só fala em restabelecer a credibilidade. Num discurso sem substância ou credibilidade. Leandro Consentino, professor especialista em relações internacionais do INSPER. A questão não foi só o que ele falou, mas o que não falou. O economista norte-americano Robert Shiller, vencedor do Prêmio Nobel de 2013, diz que Jair Bolsonaro dá medo e que o Brasil é um grande país e merece alguém melhor, tá? Vamos falar o nosso pessoal aqui que o pessoal está invocado, que a coisa está em efervescência. Helena Florencio de São Paulo, ele falou besteira e nem o tradutor que se levou sabia falar inglês, muita vergonha. Paulo Tertuliano, lamentável quanto o Estado e pior fraude existente, genocídio da juventude periférica preta continua, é preciso lutar. Fátima, eu só quero ouvir você, pois está bem mais informado do que eu. Marco Antônio do Guarujá, acabei de ver o ex-capitão falando em Davos, um horror. Sônia de Itaquaquecetuba, justiça para Marielle Anderson. Então não perca hoje a entrevista do Juca Kfouri com a Fernanda, assessora, que estava no carro com a Marielle e o Anderson há 316 dias, no dia que eles foram executados, tá? Muito bem, vamos falar agora de um grande líder político, o único político brasileiro que foi eleito para governar 2 estados, fato inédito da história política do Brasil. Leonel de Moura Brizola, de quem sempre fui seguidor e fã. Ele foi deputado federal, foi governador de 2 estados, foi candidato a presidente algumas vezes. Ele governou o Rio 2 vezes. Ele nasceu em 22 de janeiro de 22, na cidade de Carazinho, interior do Rio Grande do Sul. Morreu em 2004, com 82 anos de idade. Eu até me emociono muito quando falo de Leonel Brizola, porque eu trabalhei um tempo com Brizola e com Darcy Ribeiro. Nós separamos um vídeo dele, antigo, que tem tudo a ver, se você prestar bem atenção, com o momento que nós estamos vivendo. Vamos lá. E uma situação como esta de nosso país pode levar a um clima de incompreensão na vida nacional, um clima de desentendimento, um clima que pode levar o Brasil a uma situação desastrosa.
nós precisamos essencialmente abrir os nossos olhos. E nós, trabalhistas, temos o dever de sermos os primeiros, aqueles que mais venham propugnar pela união, pela soma de todas as forças populares e democráticas de nosso país. Chegou a hora da união. Se antes não foi possível, agora o é. Nós temos que nos unir. As nossas diferenças não são nada, são desprezíveis. O mundo nos aponta esse caminho da união. Que coisa, né? Estou procurando aqui mais nosso pessoal falando, está se manifestando muito, que fala do Brizola, né? Se aplica aos dias de hoje. Temos que nos unir, né? Tudo o resto é desprezível. Temos que nos dar as mãos. Mas parece que está difícil. Alexandro de São Mateus, boa tarde. Se o filho do Coisa e Queiroz Dancinha fosse do partido de esquerda, o ministro da Injustiça, Sérgio Moro, já teria mandado prendê-los. Sandra, essa família é um super problema. Ana Cecília, Lula livre, Sávio de Guarulhos, gostei muito da sua foto com o Brizola. Eu postei no Instagram. Alessandro, Vexame Davos, Ronaldo Aparecido Lima, Itaim Paulista, esperar o quê desses ogros que estão no poder? Creuza de Osasco, estou irritadíssima com essa história do Queiroz e o Flávio Bolsonaro. André Cruz de Santanópolis, da Bahia. Será que o presidente pensa que está falando para os seus eleitores que acreditarem em tudo que ele diz? Falando em presidente, o super-ministro da Economia, Paulo Guedes, aderiu ao estilo fujão do presidente. Segundo o Globo, ele decidiu não participar de uma sessão pública com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, a Christine Lagarde. A decisão teria gerado comentários maliciosos de que o super-ministro esnobou Lagarde. A sessão seria transmitida pela televisão. O Bolsonaro já tinha cancelado aquela coletiva que ele ia dar, porque as respostas que ele deu para aquele dirigente, um dos fundadores de Davos, o cara falava em inglês e ele já tinha assim, uma fichinha com a resposta aqui no colo, tá? Bom, outro comentário do Jamil Chad, jornalista que foi citado por um dos nossos aqui, correspondente do Estadão. Discurso de Bolsonaro durou menos de 10 minutos. Jamais vi isso em Davos. E ele também publicou essa foto do Bolsonaro comendo sozinho. A assessoria diz que era porque ele foi do bandejão. Porque, ou seja, um lugar que tem 70 líderes mundiais, vários presidentes, é uma hora de se comunicar, de estabelecer contatos e tal. Ele fica aí escondidinho junto com os seus. Falando em os seus, os deles, né, porque não são os meus, a desigualdade entre ricos e pobres é cada vez mais escandalosa. As 26 maiores fortunas do mundo, olha só, as 26 maiores fortunas do mundo equivale ao patrimônio das 3 bilhões e 800 milhões de pessoas que formam a camada mais pobre da população mundial. Ou seja, esses 26 bilionários, trilionários, concentram metade da riqueza mundial. Metade da riqueza mundial nas mãos de 26 caras. Famílias, seja lá o que for. A informação está no relatório da Oxfam, Confederação Global de Combate à Pobreza. Outra pessoa de nome impronunciável, que é diretora executiva da Oxfam, disse que as corporações e super ricos pagam impostos baixos, enquanto milhões de meninas ficam sem educação de qualidade e mulheres morrem por falta de cuidados na maternidade. O número de bilionários no mundo cresceu, quase dobrou desde 2008. Pulou de 1.125 para 2.208 em 2018. Segundo esse relatório, o Brasil tem 42 bilionários. Bom, vamos falar do governador do Rio, está na página 13 agora, que é um paspalhão, né? Exibidão, gosta de se exibir. Tem uma cena patética que quando assumiu, ele faz flexão junto com o pessoal do BOPE. E ele com de 4 ali, todos berrando. Uma cena patética. E agora, populista, como ele foi fazer ao hospital Pedro Ernesto,
que pertencem à Universidade Estadual do Rio de Janeiro para fazer exame de rotina. Para tentar dizer que ocupa os hospitais estaduais, se utiliza do SUS e tal. Foi uma promessa dele durante a campanha. Só que ele chegou lá, usou prerrogativas do cargo. Não entrou na fila. Isso irritou quem estava lá. Ele tirou foto com o pessoal, dizendo que está usando o hospital público, mas, na verdade, se aproveitou do cargo de governador e não fez como as pessoas estavam na fila faz muito tempo. Ou seja, é um mitidão, é da escola do engomadinho aqui de São Paulo. Vamos lá. O pessoal agora do Sem Teto já está na Paulista, ali no vão do MASP, na Avenida Paulista. O Boulos, a Valdênia Paulino, o Ferrez, eles estão no debate, é um ato debate analisando tudo que está acontecendo no país, olha, mais vida, violência, liberação das armas, é um negócio, é que eu falei, nós estamos de ponta cabeça, é uma coisa atrás da outra que está difícil acompanhar. E, enquanto isso, o movimento Passe Livre está fazendo protesto na manifestação, foi muito violenta, estamos vendo as imagens dessa segunda manifestação, a polícia usando e abusando de violência desmedida, tá? O pessoal ofereceu ao governador o troféu Catraca Armada por conta da violência da polícia militar e pelo decreto assinado sábado que cerceia o direito à livre manifestação. O decreto proíbe o uso de máscaras e qualquer outro paramento que oculte o rosto. Eu ia falar do Zequinha de Abreu, autor do Tico Tico no Fubá, que nasceu no 22 de janeiro, fica só a lembrança. Vou passar adiante. A Arábia cortou o frango brasileiro, hein? Tá? Barraram vários frigoríficos que nós temos. A Arábia não explicou o motivo da suspensão, mas a coisa ficou feia para os frigoríficos brasileiros. Dona Zica, viúva do Cartola, faz 16 anos da morte dela. Vamos botar uma telinha da Copa São Paulo, tem jogos daqui a pouco, para a gente falar um pouquinho de futebol antes de acabar o papo com o Zé Trajano de hoje. Daqui a pouco nós temos São Paulo e Guarani, 7h15, já, em Araraquara, e às 8h30, Corinthians e Vasco em Barueri. Quem vencer, que os vencedores, fazem a final, sexta-feira, 3h30, no Pacaembu, decidem a Copa São Paulo deste ano, tá? Parabéns para o Rogério Ceni, que faz 46 anos, ele está indo muito bem lá no Fortaleza, foi campeão da Série B, tá? O Brasil ganhou 2-1 da Venezuela e melhorou sua situação no Campeonato Sul-Americano Sub-20. E nós vamos acabando por aqui, que ô dia, hein? Tinha muita coisa. Parabéns, brisolistas, pelo 97 anos estaria fazendo o grande líder Leonel de Moura Brizola. Vamos encerrar com música. Luciana Mello, filha do Jair Rodrigues, né? Irmã do Jairzinho, faz 40 anos hoje. A gente vai se despedir, depois vem o seu jornal, ela cantando Simples Desejo. Ouça Luciana Mello e depois fique com o seu jornal ao vivo. Um abraço e até amanhã.